O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à imprensa americana que planeja falar com o ditador russo Vladimir Putin na terça-feira, dia 18. Abre aspas. Falarei com o presidente Putin na terça-feira. Muito trabalho foi feito no fim de semana. Queremos ver se conseguimos pôr fim a essa guerra. Talvez consigamos, talvez não. Mas acho que temos uma chance muito boa. Fecha aspas, são as palavras de Trump aos repórteres no Air Force One durante um voo de volta a Washington. Na sexta-feira, dia 14, o Kremlin disse que Putin enviou a Trump uma mensagem sobre o seu plano de cessar-fogo por meio do enviado dos Estados Unidos, Stephen Witkoff, expressando seu otimismo cauteloso de que um acordo poderia ser alcançado. Duda Teixeira, se a gente lembrar mais uma vez que a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos era incondicional, parece que as condições só se acumulam. Boa tarde. Boa tarde, Inácio. No final, as condições aí vão ser dadas pelo Putin. O Trump está anunciando essa história, ele já conversou com o Putin pelo telefone, mas sai dessas conversas ali, tipo, repetindo tudo que o Putin fala para ele. Mandou lá para o Kremlin esse Steve Witkoff, que é o enviado que ele mandou também para a faixa de Gaza para conseguir um acordo com o Hamas. Lá na faixa de Gaza deu certo, né? Ele conseguiu o acordo, liberaram os reféns, mas esse mesmo Steve Witkoff foi lá para o Kremlin e ficou tomando um chá de cadeira, né? O Putin exige falar com o Trump. E a gente sabe um pouquinho das condições que o Putin quer. Entre elas, por exemplo, ele não aceita o Volodymyr Zelensky continuando como presidente da Ucrânia, né? O Putin acha que ele tem que ser excluído do governo e que novas eleições tenham que acontecer. E tudo isso é super problemático, né? O Putin pede eleições na Ucrânia porque ele acha que consegue manipular o resultado. E aí seria um problemão, né? A Ucrânia ter de novo um presidente aliado ao Putin no momento em que está sendo invadida pela Rússia, né? Seria, na verdade, a capitulação da Ucrânia. Lembrando também que a Constituição ucraniana não permite eleições quando eles estão em estado de guerra. E essa lei não foi criada pelo Zelensky para se manter no posto. Foi muito antes dele ser eleito. Mas os Estados Unidos também não estão só, digamos assim, afinando com a Rússia, deixando o Putin ditar os termos. Eles também estão literalmente se calando mundo afora, porque os Estados Unidos anunciou o fechamento da Voz da América. O que é a Voz da América que os Estados Unidos agora vai fechar, Duda? A Voz da América começou como uma rádio americana que transmitia para as pessoas que viviam em países sob ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Então fazia uma propaganda ali dos Estados Unidos, pedindo liberdade, democracia, denunciando os abusos do regime nazista. Depois ela começa a transmitir dentro da União Soviética, mas e vai se expandindo, né? Ultimamente a Voz da América já fazia notícias em 44 idiomas, mas focando muito nisso, assim, populações que vivem sob regimes ditatoriais e promovendo os valores que os americanos até há pouco tempo acreditavam que eles eram os grandes defensores, né, e que promoviam isso ao redor do mundo, como liberdade e direitos humanos, por exemplo. Então, estava atrás de uma notícia, por exemplo, sobre prisão de dissidentes na Ucrânia, na Rússia, perdão. A Voz da América trazia essas informações. Apagões em Cuba, tinha a Rádio Martí, que era um braço da Voz da América. Então, sempre fazendo esse tipo de notícia, incomodando muito o Partido Comunista Chinês e a ditadura do Vladimir Putin na Rússia. E o Trump está agora dizendo que vai acabar com a Voz da América, né? Os 1.300 jornalistas já meio que estão ali de licença, né? Meio que esperando serem demitidos. E a justificativa do Trump é aquela de que, olha,
esse veículo era de esquerda, tinha apoiado o Biden, ou vinha aí com algumas pautas identitárias, fazendo reportagem de migrantes transgêneros entrando nos Estados Unidos. Enfim, ele usa esses outros argumentos que são um pouco mais na linha comportamental, partidária, né, dentro dos Estados Unidos, para derrubar uma ferramenta de soft power americana. Era assim que os americanos se projetavam para o mundo inteiro, né? E aí, o que vai acontecer no mundo hoje? Hoje a gente tem muito a Rússia e a China fazendo a mesma coisa, né? Tendo agências estatais ou canais nas redes sociais que divulgam os valores desses países autoritários. Então, a China tem a Xinhua, né, que é uma agência estatal, mas tem também o China Media Group, que faz parcerias aqui com a IBC do Brasil ou com canais de televisão brasileiros para divulgar conteúdos meio que produzidos para promover o Partido Comunista Chinês, né? A Rússia tem isso muito forte também, tem a Sputnik News, tem a RIA Novosti, a Russia Today, e todos esses veículos, por exemplo, atacando toda vez o Volodymyr Zelensky, elogiando o Putin, dizendo que o melhor é fazer acordo com o Putin, porque senão depois vai ter que pagar um preço muito alto. Então, a voz americana, como você falou, Inácio, está sendo calada pelo Trump. Então, os valores americanos deixam de ser difundidos para o mundo inteiro, no momento em que a Rússia e a China estão fazendo isso, né? Claramente, a gente teve aqui no Brasil uma campanha russa muito forte, né? Contra as vacinas, por exemplo, na época da pandemia, as vacinas produzidas pela Pfizer, as vacinas americanas, por exemplo, né? A China atua também muito fortemente aqui no Brasil, aliás, inclusive dentro das universidades federais. Então, é lamentável que isso aconteça, mas mostra mais uma vez o Trump fazendo o jogo do Putin, né? Aliás, outra notícia que a gente publicou hoje aqui na Cruzoé, eram os Estados Unidos saindo de um grupo de investigadores que estão na Ucrânia investigando ali os crimes de guerra, né? Crimes contra a humanidade. Então, você vê, são várias notícias que mostram o Trump fazendo as vontades do Putin. Então, o Trump está falando, eu vou lá ligar, vou conversar com o Putin por telefone amanhã, né? Essa conversa está marcada para amanhã, terça-feira, dia 18. Mas, obviamente, seria muito ingenuidade achar que o Trump vai lá e dá uma dura no Putin, sabe? O que a gente está vendo o tempo inteiro é o Trump fazendo tudo o que o Putin quer. E aí fica a pergunta. O Trump, digamos assim, largando mão da Europa, da Rússia, deixando ela para lá, não é uma coisa que a gente, digamos assim, apoie, mas a gente entende porque ele parece ter uma visão bastante tacanha das relações internacionais. Mas quando ele abre mão da voz da América para o mundo inteiro, e não só para aquele teatro de guerra específico, ele está perdendo um instrumento que seria útil para ele, mesmo que as crenças dele não sejam as mais, digamos assim, amistosas, mundo afora, ele teria um importante meio de dispersão do que ele pensa. Se ele está calando a voz dele no mundo inteiro, Trump está perdendo também um instrumento muito importante, independente de Rússia. Como você falou, eles falam 44 idiomas, então não é que eles estão fazendo isso só para agradar a Rússia, eles estão falando isso e afetando dezenas de outros países que eles também teriam interesse. Qual o sentido? Que aí, Inácio, acho que a gente tem que distinguir o que são os interesses dos Estados Unidos, os interesses nacionais, que têm se mantido. A Voz da América tem, então, 83 anos, né? Começa em 1942. E o que é o interesse do Trump, né? Ele como pessoa. O Trump parece uma pessoa que está muito mais ligado a falar para a base dele, essa base de eleitores trumpistas, né? Ele não se vê como um presidente de um país de 347 milhões de pessoas que precisa fazer aquele país dar certo, resolver os problemas do país, e um país que tem uma tradição de 249 anos, né? Acho que vai fazer 249 agora em julho. Ele não se vê assim, é uma questão muito mais
de curto prazo, de atender a base, de atacar um inimigo que é o Joe Biden, que é o Partido Democrata. E aí, se você pensar, até faria sentido ele fazer isso, né? Porque eles realmente têm essa agenda contra o identitarismo, né? Contra a esquerda. Ele está fazendo isso. O problema mais sério que a gente pode ter é se o Putin é que está conseguindo promover essa agenda na base trumpista. E aí, para atender a própria base, o Trump acaba fazendo aquilo que o Putin quer.